Olá, que possamos meditar na palavra de Deus. Vamos ler na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14, que diz: Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Essas foram as palavras do apóstolo Paulo à igreja em Corinto. Paulo estava defendendo o evangelho. Ele vai dizer no verso 17 que eles eram diferentes, que eles não vendiam o evangelho. Ele diz: porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Isso é tão lindo, isso é tão profundo para nós, como igreja de Deus aqui na terra, pensarmos nisso. Quando o apóstolo Paulo está dizendo que ele dava graças a Deus em Cristo, porque Cristo sempre lhe conduz em triunfo, o apóstolo não estava dizendo com isso que ele não tinha dificuldades nesta vida. Se você continuar lendo a carta aos Coríntios, você vai ver quantas dificuldades o apóstolo passou. Ele vai dizer que a vida deles era como se tivessem tesouros em vasos de barro. Porque em tudo ele diz: nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal. Essa era a realidade do apóstolo. Mas quando ele afirma que Cristo nos conduz em triunfo, porque ele tinha plena convicção que nada que ele pudesse atravessar nesta vida poderia lhe separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa deve ser a convicção de todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós vivemos em triunfo. O inimigo quer fazer com que cada filho de Deus, cada discípulo de Deus possa pensar que as dificuldades da vida são derrotas. Uma doença mortal, a perda do emprego, a perda de um ente querido. Nós nos abatemos, nós mergulhamos em poço de depressão diante dessas coisas. Mas quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, quando eu olho na palavra de Deus, eu vejo algo diferente. O apóstolo Paulo passou por dificuldades tantas, ao ponto dele pedir ao Senhor que ele tirasse o espinho da carne. E ele ouviu da parte de Deus simplesmente o seguinte: Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Ela é melhor do que a vida. Eu creio que ele então entendeu, e partindo dali ele foi até o martírio, onde ele pôde, de cabeça erguida, dizer que morrer era lucro, que ele tinha certeza para onde ele ia. Essa é a convicção do cristão. Saber que em Deus, que em Cristo, sempre nós vamos ser conduzidos em triunfo. Por mais que aqui o nosso corpo mortal esteja como que em um vaso de barro, que nós podemos nos quebrar, que a vida pode nos arranhar, mas a certeza de que no interior, na alma, a certeza de que isso não é o fim, porque em Cristo Jesus nós estamos seguros, Ele nos conduz em triunfo. E mesmo que o nosso corpo mortal tombe sobre a terra, num grande dia nós ressuscitaremos, estaremos para sempre com Ele. É esta a certeza. Por isso que nós não precisamos vender um outro evangelho. Nós falamos na presença de Deus com sinceridade
e da parte do próprio Deus. Nós não vendemos o Evangelho de Cristo, nós anunciamos esse Evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder de Deus que nos conduz em triunfo. Que você possa desfrutar dessa verdade, descansar nesta verdade e andar firme, que em Cristo nós sempre andamos em triunfos. Mesmo que enquanto aqui estivermos nesta vida, enfrentaremos dificuldades. Que Deus te abençoe. Esse é o nosso momento da graça. Eu sou o pastor Nélio Bonfim.